Shalom, vamos falar um pouco sobre um mundo que está inclinado à transgressão da lei. E é só a gente olhar para os jornais e vamos ver que o homem tem vivido uma vida de transgressão das leis, até mesmo as humanas. As penitenciárias estão superlotadas, há uma repugnação dos homens às mais pequenas leis, há um questionamento porquê de tais leis, há uma dificuldade de até mesmo usar um cinto de segurança. E usar um cinto de segurança é algo extremamente simples de se fazer, mas existe por natureza do homem uma rebeldia que cria um desejo de transgressão dessa lei. Isso seria a lei do pecado, a lei da transgressão que Paulo fala em Romanos 8:1, o que em hebraico seria Yetzer-Hará, que é uma inclinação ao mal. Há uma tendência à desobediência a tudo que se denomina lei, porque dentro do homem há uma inclinação à independência que faz com que haja o pensamento do tipo: ninguém me manda, ninguém me impõe regras. E devido ao contexto social de abuso de autoridade e distorções paternas, pais que agridem mulheres e filhos, filhos que nascem sem conhecer seus pais, todas estas situações fazem com que o homem cresça com uma aversão à figura de autoridade. E certo dia tive uma experiência a esse respeito, conversando com um conhecido, e este conhecido disse que nunca seria servo do Senhor. Ele respeita o Senhor, porém jamais o serviria. E por que isso? Então perguntei a ele como era o seu pai e a resposta foi: para mim, meu pai não existe, nunca existiu. Ou seja, a situação que ele viveu com seu pai, que é uma figura de autoridade, fez com que ele nunca quisesse obedecer seu pai. E isto foi transferido ao Senhor, que também é uma figura de autoridade. Ou seja, ele não quer obedecer às regras do Senhor, ele não quer obedecer às suas leis. E Yeshua, indagado por seus discípulos sobre o tema final dos tempos, deu uma palavra dizendo que nos dias finais haveria multiplicação da iniquidade. E essa palavra no grego é anomia, o que quer dizer transgressão ou oposição ou rejeição à lei. Portanto, Yeshua disse que no fim haveria a multiplicação da transgressão da lei ou oposição da lei, e por causa disso o amor se esfriaria de muitos. Isso está em Mateus 24:12. Então, se ele mesmo disse que a lei, a Torá e os profetas dependem de dois principais mandamentos, e estes estão relacionados ao amor ao eterno e ao próximo, de acordo com Mateus 22:40, então fica claro, entendemos que ele realmente está falando da transgressão ou oposição à Torá. Pois se aumenta o não cumprimento da lei, automaticamente diminui o amor ao eterno e o amor ao próximo. Na mesma lógica, se há o cumprimento da lei, há assim o amor ao eterno e ao próximo. E antes de continuarmos neste assunto, eu quero abrir um parêntese e citar um verso muito sério e importante quanto à transgressão ou oposição da Torá do Eterno. Bem, segundo as Escrituras, mais especificamente em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 12, aquele que está por detrás de um sistema que rejeita ou transgride a lei do Senhor é o chamado de iníquo, ou seja, aquele que se opõe à lei do Eterno, sendo então o espírito do anti-Messias, do anticristo, e veremos que ele age com sinais e prodígios para assim trazer um engano. Então vejamos o que está escrito. Com efeito, o mistério da iniquidade, ou seja, a transgressão da Torá, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, ou seja, o transgressor da lei, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, ou transgressor ou opositor da lei da Torá do Senhor, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Essa palavra injustiça, no grego, é adikia, a qual é praticamente o mesmo sentido de anomia, ou seja, ausência, negação ou transgressão da lei. Então, continuando o texto, ele diz assim: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que o Eterno lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a ausência ou a transgressão da Torá. 2 Tessalonicenses 2, 7, 12. Portanto, vemos que o espírito que age nos bastidores deste sistema de iniquidade, ou seja, de ausência ou transgressão ou oposição da lei do Eterno, e por mais que muitos não queiram aceitar essa ação do anti-Messias, as Escrituras nos declaram esta verdade. E o fato de não aceitarem é justamente pela questão de um engano, o qual se refere neste texto que vimos.
Ou seja, se há engano, quer dizer que há uma venda nos olhos para que não se possa ver a verdade. Bom, então fechando o parêntese, damos continuidade a esta questão da inclinação à transgressão da lei, deste mundo que se inclina à transgressão da lei do Senhor. Toda essa inclinação ao não cumprimento da lei tem estado no meio das denominações, das congregações, daqueles que se denominam seguidores de Jesus. Eu não quero entrar na questão dos sofismas que ouvimos durante séculos contra a lei do Eterno, mas trazer este pensamento de não lei implantado na sociedade. Se pararmos para pensar um pouco, falta arrependimento porque falta lei. Paulo diz que o pecado é conhecido pela lei, ou seja, só sei se sou um assassino se houver uma lei que diz não mate. Isso está em Romanos 7,7. Também está escrito que onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4,15. Portanto, como a igreja, quando falo igreja, me refiro à instituição denominada cristã, iniciada a partir de Roma, que se afastou de Jerusalém e dos judeus, ficando basicamente composta por gentios. Então, essa instituição, denominações, se afastou da lei do Senhor. Ela não tem muita transgressão para reconhecer. E como consequência também não há do que se arrepender. E esta aversão à lei do Eterno tem feito com que as congregações não vivam em arrependimento. E o cumprir a lei do Senhor não tem nada a ver com a anulação da graça do Senhor. Pelo contrário, a obediência à lei mostra a graça, mostra o favor do Senhor. Como? Bom, vejamos. Eu preciso da lei para mostrar o pecado que há em mim, de acordo com Romanos 7,7. Uma vez o pecado descoberto, a transgressão descoberta, o Espírito do Senhor me convence dessa transgressão, do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com João 16,8, gerando arrependimento. Então a graça do Senhor vem e libera o perdão, de acordo com Efésios 1,7. Então podemos ver este mesmo princípio antes do Cordeiro ter derramado seu sangue no madeiro, ou seja, a lei mostrava a transgressão do homem, o homem via sua transgressão, oferecia o sacrifício e o sangue da expiação remia. Nós precisamos voltar à obediência aos mandamentos do Senhor para permanecermos na graça, no favor. Então, fazendo um comentário sobre João 16, 7 e 8, onde nos fala daquele que o Pai enviaria, ou seja, o Espírito, o sopro da verdade, de acordo com João 15, 26, ou o Consolador. Mas a palavra no grego usada para consolador é parakletos, que literalmente é chamar para o lado. Mas era um termo técnico para um procurador que aparece no tribunal para representar alguém, estar ao lado de alguém como um advogado. Nisso entendemos melhor este texto, porque está dentro de um contexto jurídico. A palavra usada para convencer ao mundo, no grego significa sentenciar, trazer luz, ou seja, o sopro da verdade do Eterno sentencia, traz luz ao mundo da transgressão da lei, o que é pecado, traz luz acerca do andar de acordo com a lei, que é justiça, e mostra o juízo para os transgressores e para aqueles que andam de acordo com a lei, para os que estão fora ou dentro da lei. E quanto à graça, o favor, sabemos que é o favor recebido, mas ao contrário do que muitos pensam, a graça sempre existiu, assim como a lei sempre existiu. Noé achou graça ao favor dos olhos do Senhor. Isso porque Noé andou em justiça, e andar em justiça é andar de acordo com a lei. E quando o Senhor deu a sua lei no Sinai, não seria a manifestação da sua graça ao povo também? Graça não se separa da lei. Ou seja, não pode haver graça se não houver lei. Ou melhor ainda, não pode haver favor se não houver o cumprimento da lei. Quem está em posição favorável, eu pergunto? Aquele que roubou alguém ou aquele que não roubou alguém? Aquele que anda no cumprimento da lei está em posição de graça, está em posição de favor. É tolo falar que a graça está na desobediência. E outro exemplo, se eu tenho um mercado e alguém está devendo, eu posso até ter uma expressão inicial de graça, ou seja, dar o perdão da dívida. Porém, essa pessoa poderá continuar no meu favor se ela andar em conformidade com as regras do mercado, ou se ele entrar na graça ou favor da minha parte por algum conhecido, como pelo pai dessa pessoa. Mas mesmo assim, alguém precisou estar em condições favoráveis, em condição de favor, de graça.
ou seja, em obediência às regras, às leis. Por isso Yeshua teve que morrer para restabelecer a obediência e assim trazer o favor do Pai. E entendo que eu não falo de um cumprimento por justificação própria, mas sim por obediência e amor. Pois os que amam são os que guardam seus mandamentos, de acordo com João 14,15. A lei do Senhor sempre foi para a vida, como diz em Levíticos 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles. E como sabemos, Yeshua não teve pecado, ou seja, ele nada transgrediu. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, ou seja, sem transgressão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos favor para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Então ele restabeleceu a obediência à lei para vivermos em obediência, para assim alcançarmos o favor, alcançarmos a graça. Neste sentido, creio que a graça, o favor, é mais exigente, pois para obter a graça é preciso obediência. Mas creio que pode haver alguns casos que o favor ou graça a alguém pode alcançar outros que não estão em obediência. Ou seja, às vezes parece haver favor para aqueles que não estão em obediência. Talvez isto ocorra devido a uma aliança do Senhor com alguém. Por exemplo, Noé, o qual falamos há pouco, ele era justo e recebeu favor, graça da parte do Senhor devido à sua justiça. Mas a sua família também alcançou graça, o favor do Senhor para com ele, pois eles entraram juntamente com ele na arca. Portanto, o favor, a graça do Senhor para comigo pode alcançar outros, e isto por causa de um propósito maior. E a outra passagem que Yeshua está falando sobre aquele que o chama de Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do Pai. Ou seja, aqui também está falando dos mandamentos do Senhor, pois a vontade do Pai também está expressa em sua lei. Então chegaram aqueles que haviam feito muitas obras, muitas curas, muitas profecias, porém o Senhor Yeshua lhes disse que não os conhecia, pois praticavam a iniquidade. E como vimos, iniquidade é transgressão ou oposição à lei. E o Senhor Yeshua então fala isso em Mateus 7:23. E esta palavra de Yeshua mostra que aqueles homens faziam muitas maravilhas, mas eram transgressores ou opositores da lei do Eterno. Eles não faziam a vontade do Pai. Talvez você se pergunte, mas curar os enfermos, profetizar, fazer maravilhas, não é a vontade do Pai? Então nisso percebemos que o Senhor estava falando de um outro tipo de vontade do Pai, ou seja, os seus mandamentos, a sua lei. E há muito sendo feito hoje, porém sem a lei do Senhor. Não generalizando, lógico, mas há muito sendo feito sem a lei do Senhor. Muitas curas, muitos prodígios, maravilhas, o que se encaixa dentro do 2 Tessalonicenses 2, de um espírito do iníquo. Mas, enfim. E vemos nas Escrituras leis que se aplicam a classes diferentes de pessoas. Há leis para somente judeus na carne, há para os gentios e estrangeiros. Há leis morais, higiênicas, circunstanciais. Há leis para os agricultores, para as donas de casas, para os empresários. Há leis que não cabem mais aos dias de hoje, que valeram somente durante a travessia no deserto. Enfim, é como um código penal, como uma constituição. É como hoje temos a Constituição brasileira, vários tipos de lei para várias classes de pessoas, contendo princípios morais para cada pessoa e, enfim, pode ser vivido por todos. Mas com certeza os princípios permanecem, aqueles princípios, mesmo das leis que não valem ainda hoje, que foi somente para a travessia no deserto, há princípios que nos ensinam hoje. Por exemplo, havia a lei para não se guardar o maná que o Senhor mandava do céu. E esta lei não cabe mais a nós de uma maneira literal, porque não há maná descendo do céu. Porém, cabe o princípio espiritual de se alimentar do pão vivo, o qual é Yeshua, e se alimentar desse pão diariamente. E também nos remete a uma situação de depender do Senhor dia a dia. Isso quer dizer que a lei do Senhor, a Torá do Senhor, se aplica a todos os homens que têm o Eterno de Israel como sendo o seu Elohim,
o seu poder supremo. A legislação do Senhor revelada ao povo de Israel se encaixa também para aqueles que, por meio do sangue de Yeshua, foram aproximados da comunidade de Israel, fazendo parte, assim, da mesma cidadania, do mesmo Senhor, do mesmo Elohim, das mesmas alianças e promessas, do mesmo Messias, do mesmo culto, assim como dizem em Efésios 2, 11 a 13. E a lei do Senhor, a Torá do Senhor é boa, é santa, é justa, de acordo com Romanos 7:12, produz vida, de acordo com Levítico 18:5, Mateus 5:17-18 nos diz que ela não foi abolida, restaura a alma, de acordo com o salmista em Salmo 19:7, também é para os gentios, de acordo com Atos 15:29, é para os judeus, Deuteronômio 27:3, traz qualificação no reino, de acordo com Mateus 5:19, santifica, João 17:17, Levítico 19:1, aponta para o Messias, Romanos 10:4, é o próprio Messias, João 1:14, é luz para o mundo, luz para o caminho, Salmo de 119, 105, o cumprimento traz bênção, Deuteronômio 28:1, não é pesada, de acordo com Deuteronômio 30:21, gera sabedoria, Salmo 119:98, gera entendimento, Salmo 119, 104, e há leis que podem ser cumpridas literalmente pelos gentios enxertados na comunidade de Israel, como por exemplo a guarda do sábado, as leis alimentares, não blasfemar o nome do Senhor, as festas como a Páscoa, não se contaminar com as relações sexuais ilícitas. E vemos na lei do Senhor e nos escritos de Paulo que gentios participavam dessas leis, até porque o Senhor dá a lei à congregação dos filhos de Israel, mas como sabemos nas escrituras, nesta congregação também haviam estrangeiros, ou seja, havia o natural e o não natural. O estrangeiro aqui referido é aquele que não era israelita, mas habitava com os israelitas. E há dois tipos de estrangeiros. Vou dar um exemplo para nós entendermos melhor. Tem aquele estrangeiro que está no Brasil somente para passear e tem aquele que está no Brasil para morar, estando assim inserido na obrigatoriedade do cumprimento da Constituição brasileira. O estrangeiro citado a seguir é aquele que está inserido na comunidade de Israel, assim como os gentios crentes hoje, como assim dizem em Efésios 2:12. Ou seja, Paulo diz que os gentios não são mais estrangeiros que apenas fazem um passeio, mas agora são concidadãos dos santos, dentro da mesma Constituição de Israel. Se faz importante então citar também que em Isaías 14:1 também nos fala que estranhos se achegarão à casa de Jacó. E quando o Senhor fala sobre as relações sexuais ilícitas, ele é muito claro em dizer que nem o estrangeiro e nem o natural deveria ter tais práticas. Levítico 18:26, Atos 15:29. Ele também declara ao natural e ao estrangeiro sobre a blasfêmia ao seu nome, Levítico 24:16, sobre a celebração da Páscoa, Números 9:14, 1 Coríntios 5:8, sobre as ofertas, Números 15:14, sobre os direitos das ofertas e a lei, Números 15:16, a expiação feita pelo sacerdote era para o natural e estrangeiro, aquele que estava habitando no meio do povo, de acordo com Números 15:29. A santificação do sábado também está aberta para o estrangeiro, para o não natural, Isaías 56:6, Colossenses 2:16. O não ingerir sangue também é destinado ao estrangeiro e ao natural, Levítico 17:10, Atos 15:29. Então, a lei é para o natural e para o não natural. Todos aqueles que fazem parte do mesmo povo vivem a mesma Constituição. Então todos os mandamentos do Senhor contêm princípios que nos separam, ou seja, nos santificam. Porque em Levítico 19 o Senhor nos diz que Ele é santo e que devemos ser santos porque Ele é santo. Mas como seremos santos? Após ele falar isso, é dada uma lista de mandamentos que, ao serem cumpridos, estariam promovendo uma separação dos valores pagãos. Este mandamento também foi citado por Pedro ao dizer que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 2,15, verso 16. E o que é a lei do Senhor, a Torá do Senhor, senão um código moral de como devemos conduzir nossas vidas? Queremos ser santos como o Senhor é santo, então precisamos rever nossos conceitos quanto à lei do Senhor, quanto à Torá do Senhor. E talvez surja um questionamento a respeito de Hebreus capítulo 7, verso 12, o qual diz que ao mudar o sacerdócio, muda-se também a lei.
portanto não mudou a lei? Bom, vejamos que neste texto está se tratando especificamente do sacerdócio levítico, ou seja, a lei que mudou foi a lei relacionada ao sacerdócio levítico, e não a lei do Senhor. Foi uma lei específica. O contexto de Hebreus está relacionado basicamente à lei da expiação, de Kippur. Está falando de Yom Kippur. Em Hebreus 7:12, nos fala que mudou o sacerdócio e assim foi transferida a lei da expiação de um sacerdócio levítico para o outro, ou seja, de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. E isto mostra que a lei da expiação não acabou, mas foi somente transferida, ou seja, a expiação continuou na mudança de sacerdócio, mas agora foi feita uma outra forma. Foi realizada por Yeshua de uma vez por todas. Não é mais necessário sacrifícios anuais, ou seja, de Yom Kippur, para haver assim expiação. O sangue de Yeshua, do Cordeiro de Elohim, foi suficiente, é suficiente. E é bom notarmos que a lei da expiação não deixou de existir, porém tornou uma outra forma mais eficaz. É como se eu transferisse o meu funcionário para outro setor. Por exemplo, o funcionário é o mesmo, mas o setor de funcionamento é outro. Isto é, o funcionário só muda a sua maneira funcional. Assim foi com a lei de sacerdócio levítico. A lei da expiação foi transferida e foi cumprida de uma outra forma, em Yeshua. E, portanto, a lei, a Torá do Senhor, não foi mudada, não deixou de existir. E nem o sacerdócio levítico deixou de existir. Como o Senhor fala em Jeremias, ele fala que não faltará levitas diante dele, nem descendência de Davi. Portanto, o Senhor fala e o Senhor cumpre. Mas, infelizmente, o que vemos hoje é uma observância de mandamentos que convém. O que não me convém, não me interessa. O dízimo me interessa, por exemplo. Mas o mandamento alimentício, não. E nem as festas do Senhor. Entende como a gente vive uma balança de dois pesos, uma balança injusta. Então que desmoldemos a nossa mente dessa inclinação à transgressão da lei, o qual é evidente na nossa sociedade, que vivamos uma vida de obediência à lei do Senhor, à Torá do Senhor, não somente aquilo que nos convém, porque toda a lei do Senhor, todos os mandamentos do Senhor, compreendendo-os bem e estudando, examinando eles, contém princípios para o nosso modo de vida, que nos farão viver como o próprio Eterno assim disse. Shalom.